Fala meu segundo ano, tudo certo com vocês? Semana de simulado Enem e nada melhor que fazer uma revisão sobre os assuntos que caíram na prova. Referente à frente B, a gente tem da aula 1 até a aula 8 como os assuntos listados que vocês irão resolver. Para começar o assunto, a gente lembra que todas essas 8 aulas tratam exclusivamente de geometria analítica. Então a gente vai iniciar da parte básica, que é a ambientação da geometria analítica, e depois vamos trabalhar com algumas fórmulas, até chegar na parte da reta. Então vem comigo que eu tenho certeza que vocês irão acompanhar, e qualquer dúvida que tenha sobre isso que eu vou estar dizendo, pode deixar um comentário abaixo que a gente vai conversando por ali, ok? A gente inicia a geometria analítica sempre apresentando para o aluno o ambiente que ele vai trabalhar. E o ambiente é chamado plano cartesiano. Ele é formado por um eixo que a gente apelida de eixo X, que é chamado, na verdade, eixo das abscissas. As questões costumam usar este nome abscissa, então é bom estar lembrando. E um eixo que a gente apelidou de Y, chamado eixo das ordenadas. O encontro dos dois eixos forma um ponto que a gente chamou de origem. Por que é origem? Porque é a partir desse ponto que a gente vai dar os sinais dos números que a gente vai estar representando. Então, à direita da origem, números positivos, esquerda da origem, números negativos, para cima da origem, números positivos, e para baixo da origem, números negativos. Então, a gente tem essa ambientação. Além disso, quando eu criei esses dois eixos, eu também criei quadrantes, que são regiões nesse plano cartesiano. Então é primeiro quadrante e agora no sentido anti-horário eu vou aumentando os quadrantes. Segundo, terceiro e quarto. Ok? Se alguma questão falar sobre quadrante, a gente já sabe do que se trata. O que é importante na continuação dessa ambientação, que é conhecer o plano cartesiano? Todo o plano cartesiano ele vai ser formado por pontos. Então é interessante eu saber a formação desses pontos. Todo ponto ele vai ter duas coordenadas, que a gente chama de localização. Então ele vai ter uma localização referente ao eixo X, que é o primeiro valor sempre, e vai ter uma localização referente ao eixo Y, que vai ser a segunda coordenada sempre. Então todo ponto ele tem duas coordenadas que formam a sua localização. Semelhante com o GPS, que utiliza latitude e longitude. Eu sempre tento aproximar essa informação do aluno, porque o GPS é algo que o aluno utiliza no dia a dia, seja no mapa, seja para chamar o Uber, tem ali a informação de onde ele está. Então a gente vai sempre fazer um paralelo com essa localização dos pontos, como se fosse a latitude e a longitude, ok? Então todo ponto vai ter sempre duas informações, X e na sequência o Y. Continuando esse assunto sobre pontos, eu tenho, por exemplo, os pontos que estão sobre o eixo X, eixo das abscissas. Todos esses pontos terão um valor de X, porque é quanto ele está se deslocando para a direita ou para a esquerda, e na sequência é o zero. Por que é o zero? Porque esse ponto não subiu nem desceu. Então todo ponto que está sobre o eixo X vai ter essa característica. Semelhante ao ponto sobre o eixo das abscissas, tem os pontos sobre o eixo das ordenadas, que seria sobre o eixo Y. Ele vai ter essa característica, porque ele não foi nem para a direita nem para a esquerda, a partir da origem, ele só vai subir um valor em Y ou vai descer um valor em Y. Então todos os pontos sobre o eixo das ordenadas terá essa característica que está aqui, 0,y. E os outros pontos espalhados vão ter números positivos e negativos, dependendo da posição onde eles se encontram. Outra situação sobre o plano cartesiano que o simulado Enem gosta de cobrar bastante, tomara que eu acerte nesse palpite, é referente a essas retas que eu fiz tracejadas aqui, chamadas bissetris. Lembrando que a bissetriz, ela divide este ângulo de 90 graus, que é formado entre os eixos, em dois ângulos iguais. Por isso que se recebe o nome de bissetriz. Então ficaria 45 graus para cá e 45 graus para cá. O que essas bissetrizes têm de especial? Primeiro a gente tem que fazer a distinção. Essa bissetriz que passa no terceiro e no primeiro quadrante, a gente vai chamar de bissetriz dos quadrantes ímpares, pelos números que ela passa. Já a bissetriz que passa no quarto e no segundo quadrante vai ser chamada de bissetriz dos quadrantes pares, pelo segundo e quarto quadrante que ela acaba passando, ok? E o que essas bissetrizes têm de especial? Elas contêm pontos, e esses pontos têm uma propriedade que só está presente nessas bissetrizes. Quais são eles? Todos os pontos que estão na bissetriz dos quadrantes ímpares, os dois valores de x e y deles são iguais. Tá certo? Então eu denotei aqui por esse A, A. Seria 1,1,
2,2, 3,3, menos 1, vírgula menos 1 e assim por diante. Todos esses exemplos que eu dei, eles pertencem a bissetrizes quadrantes ímpares. Os dois valores de x e y são iguais. Parecido, a gente vai ter algo com a bissetrizes quadrantes pares, mas esses números não tem que ser iguais, porque para ser igual tem que ser bissetrizes quadrantes ímpares. Esses dois valores têm que ser opostos. O que seriam opostos? São os mesmos números com os sinais trocados. Então, menos 1 e 1, 5 e menos 5, menos 3 e 3. Todos esses pontos que eu dei agora como exemplo pertencem a bissetrizes quadrantes pares. Existe um único ponto, pode ser uma questão teórica sobre isso, que pertence aos dois quadrantes. Melhor, às duas bissetrizes, que seria a origem, ok? A origem, que é esse pontinho, ele vale 0,0, não foi nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, e ele está nessas duas bissetrizes, que são essas duas retas pontilhadas em laranja que eu coloquei aqui, ok? Pegando como base simulados anteriores, o simulado do Enem sempre cobra algo sobre bissetriz. Depois a gente conversa para ver se eu acertei no nosso palpite, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre fórmulas referente a ponto. A gente tem duas fórmulas importantes, estão listadas aqui, ok? A primeira trata de ponto médio. O que seria o ponto médio? Eu tenho duas extremidades, poderia ser esse A e esse B, e eu quero saber o ponto que está perfeitamente entre eles, a uma mesma distância do ponto A e do ponto B, sendo que eles têm que estar os três alinhados. E a fórmula só utiliza média. O que é média? Somo dois valores, que seriam os dois valores de x da extremidade, e divido por 2. Isso é a coordenada x desse ponto. Só que agora, lembra que um ponto ele precisa de duas coordenadas. Então eu faço a mesma coisa referente a y, somo as duas coordenadas em y, que seriam os dois valores de extremidade, e divido por 2. Acabei de encontrar o ponto médio, ok? Abre um parênteses. Existe uma variação dessa fórmula, que é a fórmula do baricentro de triângulo. Vai ser a mesma fórmula, só que aqui tu vai somar três valores, porque triângulo tem três vértices. Então ficaria xa mais xb mais xc dividido por 3. Lembra que é uma média. Ya mais yb mais yc dividido por 3. Então se aparecer algo sobre baricentro, pegando o histórico, não é algo que eles costumam cobrar, mas pode vir uma surpresa pra gente, tu vai usar essa mesma fórmula com mais um valor, que seria mais um vértice, dividido por 3. Ok? E a segunda fórmula é a que trata de distância entre pontos. Então essa notação D com AB aqui embaixo, eu quero saber qual que é a distância entre o ponto A e o ponto B. Ok? Normalmente isso vai virar número, isso vai virar número, subtrai, subtrai, eu levo ao quadrado, somo os resultados e lá no final eu tiro a raiz. A raiz vai ser a última das operações normalmente. Não pode, tá certo? Sempre essa informação é importante, cortar o expoente com a raiz. Está numa soma aqui dentro, ok? E isso vem de um teorema de Pitágoras. Por isso que tem aqueles quadrados, por isso que tem essa raiz, ok? No caso, a distância, se eu passar a raiz para lá, ela ficaria ao quadrado, que seria a nossa hipotenusa ao quadrado, e está configurado ali um teorema de Pitágoras. Para a parte final, então a gente já avançou bastante nas aulas que vão ser cobradas, a parte final é referente a retas, tá certo? O que é cobrado de retas? As equações. Então a gente viu neste material três tipos de equação. A equação fundamental, a equação reduzida e a equação geral. O que vai ser cobrado de cada uma delas, eu não sei, tá certo? Existe uma infinidade de coisas que pode ser cobrado delas. Mas o mais importante é o aluno saber trabalhar com as três. Esta reta que eu fiz em vermelho, ela pode ter uma representação através da equação fundamental, pode ter através da equação reduzida e pode ter a equação geral. Então a mesma reta pode ser representada das três formas. E é importante o aluno saber jogar de uma para outra, porque a questão pode perguntar: encontra a equação fundamental e te dá a reduzida, ou vice-versa, ok? Vamos começar pela fundamental, porque é ela que vai gerar as outras. A equação fundamental, ela tem 5 letras, se eu for ver na minha fórmula, onde 2 delas são fixas, que seria o y e o x, ok? Isso eu não vou mudar por nada. Esse y0 e esse x0 é um ponto que eu tenho certeza que a reta esteja passando. Então se eu tiver um gráfico, eu vou ter um ponto que ela vai estar passando, eu posso substituir nesse x, nesse y. Lembre-se que o ponto vem sempre nesse formato. Então o x tu vai colocar aqui e o y tu vai colocar aqui.
E falta o m ainda, né? Depois que esses dois caras virarem números, falta o m. O m é aquilo que a gente chama de coeficiente angular. Vou colocar aqui, ó, coeficiente angular. Ele tem duas formas para ser descoberto. Ou tu utiliza pontos, através de yb menos ya, xb menos xa, ou tu usa a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, que é esse ângulo que está aqui. Toma cuidado, que se ele fornecesse esse ângulo, eu teria que pegar o suplementar a ele. Então, nem sempre a questão vai te dar o ângulo bonitinho que ele quer que tu substitua. Se ele te der um ângulo chamando de alfa, é ele que tu vai pegar. Mas se ele der um gráfico e jogar esse ângulo em outra posição, tu vai ter que, através de triângulos, normalmente, tu acaba descobrindo qual que é o valor interessado, que é esse que está aqui fora da reta, certo? A direita, no caso da reta, com o eixo x. Então esse cara também vai virar um número. Então isso é número, isso é número, isso é número. Na hora que eu substituir esses três números, a equação fundamental está descrita. Só que normalmente as questões não vão parar por aí. Ela vai te cobrar ou a equação reduzida ou a equação geral, que é este formato e é este formato aqui. O que caracteriza a equação reduzida? O y ele tem que estar isolado. Só vou chegar à equação reduzida quando for y igual a alguma coisa, ok? Como que eu faço isso? Normalmente, tu faz o chuveirinho com m e passa esse y0 para lá. Daí tu vai organizar e vai ficar nesse formato. Sempre vai ficar um m, que é o mesmo m que tu descobriu aqui, ou por essa forma ou por essa, colado no x, ok? Multiplicando no caso o x, e sempre vai aparecer um número sozinho. Esse número sozinho é chamado de coeficiente linear. E o que o coeficiente linear nos informa da função, da reta? Ele diz onde que essa reta corta o eixo y. Olha que interessante. Então, se esse número aqui fosse 5, eu já saberia que o coeficiente linear é 5. Se esse número fosse 3, eu saberia que o coeficiente linear é 3. Se ele fosse menos 5, eu saberia que seria menos 5, ok? Sempre esse número que aparece sozinho, ele representa onde que está cortando o eixo y. Se não aparecer, ele está cortando na origem, porque daí seria um zero. Então ele está passando pela origem, ok? Detalhe importante. E a última equação que a gente precisa conhecer nesse momento é a equação geral, que é caracterizado pelo zero isolado. Então eu tenho que deixar tudo igual a zero. Normalmente o que a gente faz? Pega esse y, joga ele para lá mudando o sinal. O zero pode ficar do lado esquerdo ou do lado direito. Tanto faz, não vai mudar em nada. O importante, esta reta aqui não tem m. Percebam que o formato que eu deixei para vocês não possui m. Então se a questão te fornecer isso daqui e te pedir encontre o valor do coeficiente angular, vocês não podem pegar o número que está na frente do x. Vocês primeiro têm que transformar para a equação reduzida, que é o y isolado, para depois analisar o número que está na frente do x. Ok? E dessa forma a gente finaliza com este resumo, né? Uma revisão rápida sobre as 8 aulas que vão aparecer no simulado de vocês referente à matemática B. Ok? Se alguém ficou com dúvida sobre algo que eu falei aqui, comentários ali embaixo, a gente vai conversando. Com certeza a dúvida de vocês é a dúvida de outro colega, então é importante a gente estar compartilhando essas informações. De qualquer forma, quer se aprofundar sobre algo que eu falei aqui? Tem lista de exercícios que eu já disponibilizei, tem slides, tem vídeos resolvidos, então tem uma série de coisas que o aluno pode estar se aprofundando. Tem exercício no plural e tem eu à disposição. Se o aluno quiser que eu explique mais sobre a equação na forma geral, eu vou fazer essa explicação sobre a equação na forma geral, ok? Desde já desejo boa prova, tenho certeza do sucesso de vocês, tenho certeza que vocês estão conseguindo acompanhar toda a matemática, tanto a matemática A como a matemática B e o resto dos conteúdos, mesmo a uma certa distância física nesse momento, tá certo? Vamos estar torcendo por vocês e durante a semana pós-prova a gente faz um comentário sobre ela, tá certo? Sucesso!